Graça e paz, meu irmão em Cristo, gratidão damos a Deus pela oportunidade de um novo dia, a gente poder meditar na palavra do Senhor, demonstrando um pouco assim da nossa vontade, do nosso interesse, ou da nossa, vamos dizer assim, transformação e renovação diária em prol de caminhar ao lado de Cristo, sendo conduzido. Eu não digo, quando a gente fala ao lado, né? Falar ao lado de Cristo, de maneira que a gente possa ser conduzido para um caminho não só de uma vida melhor. Talvez às vezes a vida se torne um pouco até difícil, tendo em vista os ataques do inimigo, né, das forças espirituais que se movem contra a gente. Mas caminhando em direção a uma eternidade com o Pai Eterno, tá certo? Hoje, dia 6 de dezembro de 2024, gratidão damos a Deus, né? E a nossa meditação seguirá pelo livro de 1 Reis, 1 Reis capítulo 7, versículo 13. E enviou o rei Salomão mensageiros e mandou trazer Airão de Tiro. Ao ler esse capítulo 7, confesso que é um capítulo muito desafiador para a gente falar. Um capítulo semelhante ao capítulo de ontem, o nosso devocional de ontem. Você acompanhou o nosso devocional? Te inspirou em alguma coisa? Quando eu falo inspirar, te tocou em algo na direção de Cristo? Te inspirou a pensar em Cristo, a querer viver em Cristo, a aceitar a Cristo, a confessar os seus pecados? Eu fico preocupado quando a gente faz esses devocionais, ou os outros irmãos fazem milhões de devocionais que chegam até você, e você rotineiramente ou costumeiramente você escuta, mas isso não te transforma, isso não te move, não te direciona a ter um encontro verdadeiro com Cristo. Então, cuidado. Abre teu olho, suplica a Deus, suplica ao nosso Senhor Jesus Cristo que as coisas sejam diferentes nesse sentido. Que a palavra dele possa te mover, a palavra dele possa te transformar e te renovar. Não brinca com isso. Não brinca com a palavra do Senhor. Não chegue lá na frente e queira dizer assim, mas eu não tive oportunidade, eu não tive chance. A gente tem, às vezes, relatos de pessoas que têm 30, 40, 50, 60, 70 anos. Em algum momento ele disse que não teve chance. São tipo pessoas que, na sua vida hoje, como no meu caso, que tenho mais de 50 anos, a gente começa a fazer uma reflexão na nossa vida e diz assim, às vezes porque a vida não alcançou o patamar que nós queríamos que tivesse alcançado, diz assim, se eu tivesse no passado a mentalidade, a visão que eu tenho hoje, é como se ele quisesse dizer que a vida não tem ensinado ele naquele momento. Não, a vida está nos ensinando, as oportunidades estão nos sendo dadas. E Cristo, o que a gente tem o que compete a gente dentro da nossa limitação, dentro daquilo que a gente pode fazer, já que a gente é mal por natureza, nesse contato diário com a palavra, se a gente não está sentindo esse movimento, é suplicar a Cristo que Ele nos dê a oportunidade de verdadeiramente entrar, vamos dizer assim, no seu time, né? Ter uma vaga, que seja no banco de reserva, ser escalado, ser convocado para a equipe do Senhor. Brincadeiras à parte, mas as coisas são sérias. Então, voltando ao versículo, voltando ao capítulo, é um capítulo difícil, porque é um capítulo que
vai falando de construção ou da continuidade da construção tanto do templo quanto agora a construção paralela, né, de templo e casa de Salomão. O interessante quando eu pelo menos vou lendo isso aqui, é que os dois, apesar de serem suntuosos, serem grandes, serem magníficos, né, em esplendor e exuberância, o templo de Salomão aqui ele é muito, mas muito maior. Aparentemente muito mais imponente, talvez que cada um cumpra uma função específica, né? Até mesmo porque, apesar do templo de Salomão ser maior, o palácio, mas já o templo que Salomão faz, mesmo seguindo ali as referências do tabernáculo, mas mesmo assim Salomão altera esse templo para uma grandeza maior, né? Mostrando a sua disposição em dar realmente o melhor. Mas sempre quando a gente vai fazer isso, a gente tem que tomar cuidado para que esse nosso melhor não seja exatamente a nossa vontade pessoal. Não que a nossa vontade não seja importante, mas a nossa vontade ela tem que buscar efetivamente a sustentação, o parâmetro, as colunas da própria vontade de Deus. Então, é um desafio interessante, porque a partir do momento que a gente começa a moldar de acordo com a nossa vontade, a gente fica estreitamente dependente, não que não seja maravilhoso ser dependente, mas a gente fica de uma forma, com uma possibilidade muito grande de desagradar ao nosso Deus. Ainda mais quando Ele nos dá já exatamente como devemos fazer. Porque quando Ele diz apenas faça isso, por exemplo, Ele diz assim, irmão Talismã, vá e pratique, ajude o irmão ou a irmã fulana de tal. Se ele não me diz exatamente do que é essa ajuda, eu tenho uma liberalidade para que nessa minha aproximação eu consiga perceber e agir, perceber as necessidades e agir dentro daquilo que eu consigo enxergar. Sendo que o bom cristão está sempre querendo entender por meio de Cristo, por meio das suas revelações, por meio da sua palavra. Quando a gente fala revelação, parece que é algo fantástico, às vezes pode ser, mas a revelação, quando eu falo, é por meio da compreensão da palavra do Senhor, dos princípios da palavra do Senhor, qual a necessidade daquele irmão, daquela irmã. Mas por outras vezes, a gente tem efetivamente já como devemos fazer. E dentro desse ter como fazer, às vezes nós não temos a capacidade, com a nossa mão humana, né, com os nossos talentos e dons, de efetivamente realizar aquilo. Porque não é para a gente realizar, mas é para a gente estar à frente, como Salomão, efetivamente como rei, estava à frente da construção tanto do templo e do palácio. E aí volta-se naquela nossa necessidade de construir relacionamentos, de identificar pessoas, vamos dizer assim, na nossa convivência diária com irmãos, que seja que a gente esteja no dia a dia, ou de irmãos que nos são apresentados na vida e que a gente vai construir relacionamento com ele. E às vezes a habilidade desse irmão é que vai fazer a diferença. Ou seja, a mão dele vai ser a mão da construção, mas a honra dele, o trabalho dele acaba te honrando, como no caso aqui, honra Salomão, porque o teu trabalho não é efetivamente de quebrar pedras, de serrar madeira, de pintar paredes, não. O seu trabalho é um trabalho de encorajamento, é um trabalho de fornecimento de suprimentos materiais, é um trabalho de colocação de estruturas, de organização, de planejamento, de ação, mas existem pessoas que deverão ter os talentos específicos, como no caso aqui, que nós estamos tratando não só
da construção do templo, do palácio real de Salomão, quanto agora da própria, vamos dizer assim, do próprio paisagismo do templo de Salomão, do templo de Jerusalém, do templo de Salomão. E é importante a gente ter essa medida, essa capacidade. E aqui a construção ela é muito suntuosa, ela é muito imponente. E assim, e a gente lendo, se o Senhor não nos conduz, não nos inspira por meio do Espírito Santo, a gente vai ver que a gente pode ter dificuldade em falar sobre tamanhas, vamos dizer assim, tamanhos detalhes. E a gente, nesse caso, desse relacionamento, foi buscar em Tiro a Hirão de Tiro. Num primeiro momento, a gente poderia pensar, ele vai pegar um qualquer para fazer isso. Não. Esse alguém que vai trabalhar, pode observar o seguinte, quando a gente vai no texto bíblico, ele diz lá no versículo 14 assim, ó, este era filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, ou Naftali, dependendo da pronúncia de quem usa, e fora seu pai, um homem de Tiro, que trabalhava em cobre e era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. O interessante é que um homem, o Hirão, é um homem que, vamos dizer assim, consegue receber os ensinos do seu pai, consegue colocar os seus ouvidos à disposição, consegue colocar os seus ouvidos também à disposição ao trabalho para poder receber aquilo que, por exemplo, Salomão recebeu inicialmente, ou foi instruído por meio de seu pai Davi, e, no fim, buscou também no seu pai, que era o pai Deus, aquilo que ele precisava, que era sabedoria e entendimento. E que a Bíblia diz que ele recebeu sabedoria, entendimento e largueza de coração. Que maravilha, né? Maravilha. Mãos especiais, mãos que foram colocadas ali, que trabalharam para o Senhor, que trabalharam para o seu rei, que trabalharam realmente numa causa importante e numa casa que efetivamente ia servir para que homens adorassem ao Senhor e para que o seu rei pudesse oferecer justiça. Que maravilha! E por final, a gente contou nesse capítulo o versículo 51, que diz assim, assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai Davi, a prata e o ouro e os utensílios, pôs entre os tesouros da casa do Senhor. O que mostra aqui esse no final é o quanto Davi, por exemplo, lá na sua caminhada, no seu desejo de construir o templo de Jerusalém, ou templo aí, ele não se manteve depressivo, ele não se manteve a choramingar, ele não ficou em lamentação e muito menos ele entrou em rebeldia para o Senhor, porque durante todo o tempo ele foi acumulando riquezas e separando praticamente essas riquezas, muitas riquezas para oferecer ao Senhor. E vem aqui o seu filho Salomão no final e respeita, e preserva, e lembra-se disso, e não faz uso pessoal dessas coisas, não, ele oferece tudo, ele leva tudo à casa do Senhor, tudo aquilo que seu pai havia separado. E às vezes, nesse processo da nossa vida real, quando chega no nosso momento que alguém construiu, os nossos pais, a gente simplesmente acha que aquela riqueza é uma herança para a gente. E na caminhada, às vezes, daquele que vem antes de você, ele vem mostrando que tudo que ele tem é para oferecer ao Senhor. E como a gente acaba ficando depois, que é a sucessão natural da vida, seria muito bom se cada um da gente pudesse preservar e honrar aquele que construiu, que não teve a oportunidade de fazer o templo para colocar lá dentro, mas que já foi se propondo e reservando. E seu filho Salomão respeita isso.
e cumpre a vontade do seu Pai também nesse sentido, tá certo? Graça e paz, sexta-feira maravilhosa, são capítulos que não são tão simples de ser abordados, mas a gente espera no Senhor que alguma mensagem produtiva, alguma mensagem efetivamente importante seja tocada no seu coração, principalmente porque envolve aqui planejamento, envolve ação, envolve disposição de recurso, envolve vontade, envolve poder de adoração, envolve dação de oferta, de dízimo, de colocação à disposição do Senhor, as nossas riquezas, os nossos talentos, o nosso dom e a nossa própria vida. Que assim seja para você também, meu irmão, tá bom? Que Deus possa te cuidar.